também compartilhando deste trabalho. Quero aqui, desde logo, agradecer ao comunicador Haroldo Jacome, que nos cedeu aí o seu horário do Supermanhã Difusora para que pudéssemos entrevistar o presidente Lula, justo porque, neste horário, o presidente Lula poderá falar para um número bem mais amplo de pessoas, sobretudo para você que está aí na sua casa, as donas de casa, os trabalhadores de todos os setores, estudantes, enfim, as pessoas que estão resguardadas nesse momento de pandemia. Então, o presidente Lula, neste momento, é muito mais fácil, neste horário, por isso que o Haroldo também nos cedeu este horário para fazermos essa entrevista. Queremos saudar também, inclusive, aqui todos os profissionais envolvidos nesta transmissão, inclusive na pessoa do Ricardo Stuckert e do Pablo Daniel aqui em Mossoró, no Magno, Hard e no Anderson Gabriel. Pois bem, é uma equipe toda envolvida nesta transmissão. Igualmente, quero referenciar aqui a governadora Fátima Bezerra, que está nos ouvindo, que está nos vendo. Quero referenciar a deputada Isolda Dantas, combativa deputada aqui do Rio Grande do Norte, cuja base é a nossa Mossoró. Enfim, quero cumprimentar o colega entrevistador também, neste momento, Wellington Moraes, e o nosso diretor de programação, Eberson Linhares. Por fim, e que não poderia ser diferente, quero aqui efusivamente cumprimentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, hoje nosso convidado, está na nossa casa, mesmo que no meio virtual, mas o presidente Lula hoje está conosco. Para nós é uma grande honra poder entrevistá-lo neste momento. Pois bem, presidente Lula, muito bom dia, presidente Lula. A casa é sua. Bom dia, Paulo Linhares, bom dia, Wellington, bom dia, companheiro Haroldo Jacome, que cedeu o horário dele para vocês. Eu quero cumprimentar todos os ouvintes da emissora da Rádio Difusora de Mossoró, quero cumprimentar os funcionários da rádio, quero cumprimentar os ouvintes do programa de vocês, Supermanhã Difusora. Quero dizer, Linhares, do meu agradecimento. E eu queria começar expressando a minha solidariedade às vítimas do coronavírus, aos parentes das pessoas que já morreram. Quero cumprimentar a minha guerreira, a minha companheira Fátima Bezerra. Quero cumprimentar o companheiro João Paulo, nosso senador. Quero cumprimentar a nossa deputada Natália Bonavides. Quero cumprimentar a deputada estadual e pré-candidata a prefeita de Mossoró. Eu acabei de ver um vídeo da Isolda agora, maravilhoso vídeo. Parabéns, Isolda. O nosso deputado estadual, Francisco. E quero cumprimentar o meu querido companheiro desde 40 anos atrás, o companheiro mineiro. E cumprimentar o povo do Rio Grande do Norte, dizer da saudade que eu sinto de poder um dia, quem sabe, logo depois do coronavírus, voltar a Maceió, voltar a Natal para conversar um pouco com o povo. E quero te dizer, Paulo, que eu estou à inteira disposição. As entrevistas comigo não têm perguntas difíceis, vocês não têm que ter cerimônia, eu só quero que vocês tenham o respeito que eu vou ter por vocês, mas as perguntas vocês façam o que vocês quiserem, não tem pergunta ruim, não tem pergunta difícil, pode ter pergunta que eu não saiba responder, se eu não souber, eu peço ajuda para a Fátima, se ela estiver ouvindo, eu peço ajuda aos universitários. Verdadeira, porque o povo do Brasil está precisando de muita verdade. Então, eu estou à inteira disposição. Usem e abusem. Presidente, então, pegando um gancho aí na sua abertura, né, falando sobre essa questão da pandemia, como é que o senhor avalia esses 1 ano e 7 meses aí de gestão Bolsonaro na visão de um ex-presidente? Você já esteve na cadeira que o Bolsonaro está ocupando agora. E qual é a visão que o senhor tem desses quase 2 anos aí de presidência da República do Bolsonaro?
O Wellington, tem uma lição de vida que eu aprendi com a minha derrota por Collor em 1989. Você nunca viu eu lamentar o fato de eu ter perdido as eleições por Collor. Eu dizia que talvez tenha sido obra de Deus não deixar eu ganhar aquelas eleições, esquecendo o papel que a Globo fez naquelas eleições, esquecendo tudo isso, porque eu acho que o PT, possivelmente naquela altura do campeonato, a gente não tivesse o preparo que a gente teve em 2003, quando eu tomei posse. Os 12 anos de espera que eu tive para chegar à presidência da República me prepararam. O PT elegeu prefeito, o PT elegeu governador, o PT tinha secretário, o PT tinha gente muito estruturada para chegar à presidência e governar. Então, eu estou dizendo isso para dizer que o Bolsonaro não estava e não está preparado para governar o Brasil. Ele deveria ter feito um cursinho de relações humanas para aprender a ser educado, para aprender a respeitar, para aprender a conviver, sabe, democraticamente com as diferenças, sabe? Você conviver democraticamente na diversidade é uma lição mínima. Aprender a conversar com o ser humano normal, não ficar fazendo discurso apenas para os seus milicianos, sabe? Conversar com a sociedade civil para ver se ele arruma quadros para poder ajudar a governar o Brasil. Porque, veja, ele escolheu, a ideia de que ele não está preparado, ele escolheu para o meio ambiente um cara que não gosta do meio ambiente, ele escolheu para a educação uma pessoa que não gostava da educação, ele chamou para a saúde, já é o terceiro ministro, e apenas teve um que começou a acertar, ele já tirou fora e colocou outros dois que não entendem de saúde. Ele tem 3 mil militares trabalhando coisa que não é necessária, porque a sociedade civil tem gente muito preparada pelo Brasil. Ele colocou, sabe, pessoas para governar, sabe, totalmente incompetentes para governar. E ele fala com uma disfarçatez muito grande, que o pessoal técnico, ou seja, para governar você precisa técnico com competência política ou político com competência técnica. Você não pode achar que um técnico resolve o problema. Se fosse assim, você não precisava nem eleição. Você vai na universidade, escolhe os 50 melhores professores e coloca para dirigir um país, um estado, uma cidade, e não é assim. Ele não está preparado para cuidar do coronavírus. O coronavírus chegou aonde chegou, Wellington, por incompetência pura e simplesmente de fazer o que o bom senso indica para qualquer governador. O que faz o presidente da República? O presidente da República ele tem que ser o causador, o maestro da união, sabe, da harmonia entre os poderes. E ele, ao contrário, ele já brigou com a Câmara, já brigou com o Senado, já brigou com a Suprema Corte, já brigou com o negro, já brigou com o índio, ou seja, já brigou com reitores, já brigou com a universidade, já brigou com trabalhadores. Ao mesmo tempo, ele deveria ter criado um conselho superior, sabe, com os melhores cientistas desse país. Esse conselho deveria ser orientador do presidente da República para tratar a questão da doença. Esse conselho se reuniria junto com o presidente, com 27 governadores de estado, estabeleceria uma estratégia de como o governo federal iria ajudar o estado de acordo com as necessidades do estado. Os governadores não são inimigos do presidente, os governadores querem resolver os problemas do povo no seu estado, porque é o governador, em última instância, e o prefeito, ainda em mais última instância, que tem um enfrentamento direto com as pessoas que estão sendo contaminadas, das pessoas que estão com coronavírus, com os familiares que morrem. Esse era o papel do presidente, ajudar, colocar dinheiro, ajudar os prefeitos, ajudar a comprar os respiradores, ajudar a comprar máscara, ajudar a comprar gel. Ou seja, esse era o papel, montar um hospital de campanha para as cidades que não têm. Esse era o papel do maestro, o papel do técnico de futebol, sabe? Aquele cara que monta a equipe. Ele não teve essa capacidade e começou a criticar a melhor coisa que aconteceu, que foi a criação a União dos Governadores do Nordeste. A União dos Governadores do Nordeste, ou seja, foi a coisa mais extraordinária que aconteceu, os 9 governadores do Nordeste se juntar, criar um fórum para decidir, para fazer política e para comprar os produtos mais baratos. Ou seja, ele não teve essa sensibilidade.
Ele brigou com o Rio, brigou com São Paulo, brigou com Alagoas, brigou com o Rio Grande do Norte, brigou com Pernambuco, brigou com a Bahia, brigou... Ou seja, numa demonstração de total incapacidade de fazer as coisas. Sabe? Eu lamento profundamente, eu não gostaria que tivesse assim. Ou seja, o dinheiro que foi liberado, né, o auxílio que foi liberado de R$600 para as pessoas, mesmo esse auxílio que ele poderia, esse auxílio especial de R$600, que todo mundo deveria ter recebido, atrasou o pagamento. Ele agora queria cortar, ele não pode cortar. Nós estamos defendendo que isso vá até dezembro, porque não tem outro discurso, Paulo Linhares e Wellington, para a gente fazer, para pedir para as pessoas ficarem em casa se você não garantir que as pessoas tenham o que comer. O povo precisa trabalhar. O povo tem muito desemprego no Brasil, tem muita gente marginalizada, tem muita gente na economia informal. Então, você precisa garantir. Eu acho que ele brinca com o sentimento do povo, ele tem um discurso provocador, ele ouve muito o filho dele, ouve um pouco a sociedade brasileira, ele ofende negro, ofende índio, ofende reitor, ofende estudante, ou seja, é uma coisa mais ou menos de muita irresponsabilidade. Então, essa crise, que é uma crise grave, ninguém está culpando ele pela crise, a crise é da natureza, mas a gente está culpando é que ele não exerce o papel de alguém com a responsabilidade de cuidar dos 27 estados com a mesma clareza, nem perguntar de que partido é o governador, porque eu fui presidente 8 anos, eu nunca quis saber quem era o governador, de que partido que ele era. Eu queria saber se o estado precisava ou não daquilo que o governo federal ia fazer. Então, eu acho que nós estamos vivendo uma crise sanitária muito séria. Ele acabou com os médicos cubanos que estavam aqui, que atendiam um trabalho extraordinário, e vocês aí no Rio Grande do Norte são prova do trabalho que os médicos faziam. E essa crise sanitária, ela é uma crise de total irresponsabilidade. O presidente da República tentar orientar a sociedade que remédio vai tomar. Ele agora disse que está com a coronavírus, confessou que deu positivo, e ele vai tomar o remédio que a ciência não manda tomar. Não tem um cientista, só a loucura dele e do Trump é que manda tomar esse remédio. Então, a crise tem responsabilidade na inércia e na incompetência que o presidente da República trata na sua relação com governadores e com prefeitos. É importante dizer para o presidente da República que os governadores de estado, seja de qualquer partido, de qualquer ideologia, e os prefeitos desse país, seja de qualquer partido também, de qualquer religião, eles foram eleitos pelo povo como presidente da República, e, portanto, eles merecem respeito e merecem atenção do presidente da República. E depois, essa crise causou um desemprego muito grande. Né? Ela causou um desemprego muito grande. As pessoas querem trabalhar, obviamente, porque as pessoas precisam trabalhar. A pessoa tem que levar pão para tomar café de manhã para as crianças, a pessoa tem que comprar o leite, a pessoa tem que pagar a conta de luz, a pessoa tem que pagar a conta d'água. A pessoa, sabe? E aí ninguém dá garantia no transporte se ele está higienizado, sabe? Se no local do trabalho está higienizado. O mesmo empregador que fica fazendo pressão para o trabalhador ir trabalhar, para o governador abrir o comércio, não dá nenhuma garantia de vida para o funcionário. Aqui em São Bernardo do Campo, a Mercedes-Benz, ela tinha um acordo, terminou o acordo com os trabalhadores, foi feito outro acordo para voltar a trabalhar. Mesmo assim, com todos os cuidados, as pessoas trabalhando mais distante um do outro, almoçando longe um do outro, mesmo assim, em 15 dias, já teve mais de 200 casos de pessoas infectadas pelo coronavírus. Então, é só o Bolsonaro assumir a responsabilidade de que a pandemia não é uma coisa que se trata com discurso. A pandemia se trata com políticas públicas, com democracia, com conversa, com parceria e com o recurso necessário para colocar, sabe, a máquina para funcionar. O governo poderia, nesse instante, ter um dinheiro só para cuidar do povo que precisa e ter um dinheiro para investir em obras de infraestrutura, que é para gerar emprego para esse povo poder trabalhar e ser feliz, como era no meu tempo, e ter esperança, como tinha no meu tempo. Porque o Rio Grande do Norte é prova
do que um presidente da República pode fazer quando ele não briga com o governador. E você sabe que os governadores do Rio Grande do Norte nunca foram meus amigos, mas eu nunca tive uma divergência com nenhum deles. Eu os tratava como se fossem amigos, porque ele era governador eleito pelo povo do Estado. Então, é isso que eu acho que estamos vivendo no Brasil. Estamos vivendo um desgoverno. E o ministro da Fazenda, ele só sabe sonhar em privatizar, está fechando todas as Petrobras no Nordeste brasileiro, fechando todas. Ele não tem noção que mais de 7 mil postos de trabalho no Nordeste já foram fechados por conta da irresponsabilidade dele em tentar desmontar a Petrobras para cumprir promessas feitas ao governo americano. Esse é o dado concreto, meus companheiros do Estado do Rio Grande do Norte e meu querido Wellington. Presidente Lula, o senhor falou aí na questão do consórcio Nordeste. Eu, particularmente, venho defendendo essa ideia, não apenas para estados, mas também para municípios. Porém, neste momento se coloca a questão dos consórcios estaduais e que tem dado bons resultados. Mas eu queria derivar dessa questão que o senhor colocou em relação aos consórcios para um outro campo. A gente sabe que a Federação Brasileira tem muitos problemas, inclusive um problema crônico de centralização do poder na esfera federal. O senhor foi presidente da República, bem sabe que a União é que tem tudo, a União é que pode fazer tudo, e os estados são pobres e os municípios mais pobres ainda. Mas eu queria saber do senhor exatamente o seguinte: esses consórcios mostram que é possível a gente pensar num novo tipo de federação. Inclusive, vários juristas brasileiros importantes, e aqui eu referencio o professor Paulo Bonavides, que sugeriu, inclusive, na época da Constituinte, ele foi um daqueles notáveis que fizeram o anteprojeto submetido à Assembleia Constituinte. Ele preconizava também ele preconiza essa questão do federalismo regional. O senhor acha que nós precisamos de redesenhar a federação? A gente tem que ter uma federação diferente, em que os estados e os municípios possam ter, digamos, mais poder de fogo, mais condições do que tem hoje, presidente? Esse modelo de federação, me parece que ele vem desde a Constituição, a primeira Constituição depois da proclamação da República. Esse modelo que está. Eu dei uma demonstração, Paulo Linhares, você que tem muita comunicação, muito contato, pode conversar com outros governadores daí do próprio Rio Grande do Norte, que não eram do PT. Quando eu assumi a presidência, eu tinha duas coisas na cabeça na minha relação com o Estado e município. É que o governador e o prefeito não podem ficar mendigando ajudas em Brasília para ficar devendo um favor a deputado. Às vezes, o coitado do prefeito, ele vai para Brasília, chega em Brasília, ele fica embaixo do braço de um deputado que leva ele no ministro, leva ele no outro, leva ele no outro, leva ele no outro. E às vezes não consegue nada. Eu tinha na cabeça que era preciso garantir recursos para que o prefeito tivesse condição de fazer algum investimento na sua cidade e para que o governador também pudesse fazer. Por isso é que, quando nós construímos o PAC, primeiro nós pensamos nas obras de caráter nacional. Depois, nós chamamos os governadores para dizer quais eram as obras de caráter estadual. E depois, muitos prefeitos das cidades maiores a dizer quais eram as obras municipais. E foram eles que fizeram o projeto das obras em cada área, para que a gente pudesse trabalhar em conjunto, para que o governador não ficasse apenas mendigando dinheiro, mas que ele tivesse o prazer de construir sua própria obra. E isso foram 8 anos de governo que nós fizemos assim. 8 anos de governo. É por isso, Paulo Linhares, que quando eu fui candidato, em 2010, quando eu estava apoiando a Dilma, nós não tivemos um panfleto de nenhum deputado contra o governo Lula. Porque nós tínhamos mantido uma relação altamente civilizada. Eu acho que o prefeito e o governador, eles precisam ter um pouco mais de liberdade para poder governar, para poder ter um pouco de dinheiro a mais.
Por isso é que eu fazia empréstimo do BNDES para os governadores dos estados mais ricos e fazia obras nos estados com dinheiro do planejamento. Se você pegar, e vocês devem ter, que eu não vou ficar citando aqui, mas se você pegar as grandes obras que a gente fez, sabe? Por exemplo, o aeroporto de São Gonçalo do Amarante, se a gente fosse pensar bem, a gente não tinha dinheiro para fazer. Mas o desejo do Estado do Rio Grande do Norte era tanto que nós resolvemos, sabe, fazer, sabe, na perspectiva de construir uma parceria mais tarde, e ele hoje está funcionando. A transposição do Rio São Francisco, vocês sabem que Dom Pedro tentou fazer isso há um século e meio atrás, e nós só fizemos porque era justo tirar 12 milhões de brasileiros da extrema seca. Lamentavelmente, aí no Rio Grande do Norte, parece que no eixo norte, nós deixamos 94% da obra pronta e falta pouco por cento, eu não sei se acabaram. Mas é importante as pessoas se darem conta de que os estados precisam ser tratados com mais respeito. O Estado é um ente federado que o governador é eleito pelo povo, então ele tem que ser tratado com respeito, sabe? Tem que ter conversa civilizada. Nem o governador pode ficar governando apenas fazendo oposição ao governo federal e nem o presidente pode governar fazendo só oposição ao governo estadual. Nem esse negócio do governador não gosta do presidente, o presidente não gosta do governador. Ninguém está falando em casamento. A gente está falando em relação entre seres humanos que têm cargos públicos e que precisam se respeitar, porque se eles não se respeitarem, quem paga o preço é o povo. Eu só posso dizer, Paulo, que eu dou os 8 anos de mandato como exemplo da relação com os governos. Foi o melhor momento da história do Nordeste na sua relação com o governo federal, porque tudo que foi possível fazer, tudo, sem distinção, eu fiz porque era minha obrigação não cuidar do governador, cuidar do povo do Rio Grande do Norte, cuidar do povo da Paraíba, cuidar do povo do Ceará. Eu estava cansado, Paulo. Eu estava cansado. Você sabe que eu sou de Caetés, naquele tempo chamava Garanhuns, porque Caetés só virou em 1962. Sabe, eu estava cansado. O Nordeste só aparecia nos jornais como a região que tem mais analfabeto, a região que tem mais evasão escolar, a região que tem menos doutor, a região que tem menos mestre, a região que tem mais fome. Porra, não é possível que Deus não gostasse do povo do Nordeste. Aí eu fui descobrir que não era Deus o culpado, não. O culpado era o homem público que não sabia priorizar. Ele aceitava que tivesse um que comesse 10 pãezinhos e outro que não comesse nenhum. E eu resolvi mudar. Todo mundo tem que ter direito de comer um pão. Todo mundo tem direito de tomar café. Todo mundo tem direito de almoçar e jantar. Isso está na Bíblia. Sabe? E por que não conceder? Quem é que disse que a seca era responsável pela fome? Quem é que disse? A seca, eu sempre disse, Paulo Liade, a seca é um fenômeno da natureza. A fome, por causa dela, é irresponsabilidade dos governantes. É como o gelo no Canadá. É como o gelo no Canadá. Você olha o Canadá, você fala, pô, sabe, esse povo faz o que na vida com tanto frio, com tanto gelo? Eles aprenderam a conviver. Sabe? Eles sabem a hora que vai ter o gelo, eles trabalham muito antes do gelo, o produto que tem que produzir, e depois eles vivem tranquilamente. E no Nordeste, a hora que a gente leva água para as pessoas beberem, para as pessoas plantarem pequenas coisas, você pode ficar certo que o nosso Nordeste, eu tenho orgulho, Paulo e Wellington, de, nos meus 8 anos de governo, a pesquisa mostrava o seguinte: o brasileiro era o povo mais feliz do mundo e era o povo que tinha mais esperança do mundo. Você não sabe a minha alegria quando eu via na televisão um pobre sertanejo do Nordeste trocando o seu jeguezinho por uma motocicleta. A alegria que aquilo dava, uma cacimba, como foi feito, mais de 40 mil cisternas no Rio Grande do Norte, 37 mil e poucas cisternas no Rio Grande do Norte, sabe? Para a pessoa não ver a sua cabrinha morrer de fome, morrer de sede. Sabe? E isso é papel do presidente da República, do maestro da política. Sabe? É como orquestra mesmo. Eu falo orquestra porque é a coisa mais fácil de entender. Sabe? O maestro não é obrigado a saber tocar todos os instrumentos, mas ele tem que entender de música. Ele tem que entender da afinação. Ou um técnico de futebol.
que tem que colocar o jogador certo na posição certa. Esse é o papel do presidente. E essa é uma coisa que o Bolsonaro não sabe fazer. É por isso que o Brasil está assim. É por isso que nós temos muito desemprego. É por isso que o coronavírus, sabe, daqui a pouco a gente está ganhando dos Estados Unidos. Você pensa que eu tenho orgulho de estar falando isso? Não tenho, Paulo. Não tenho orgulho. Eu, sinceramente, eu gostaria que o Bolsonaro, sabe, pagasse mais salário do que eu paguei, aumentasse salário mínimo mais do que eu aumentei, desse mais comida do que eu dei, desse mais motivação para o pequeno produtor, para o pequeno empresário do que eu dei. Ou seja, que ele passe para a história como o presidente que fez mais política social do que o governo do PT, em todas as áreas, mais na saúde. Não, ele está acabando com a farmácia popular, sabe? Destruindo o ProUni, destruindo o FIES. Você não sabe, Paulo, o orgulho que eu tenho do que eu fiz. Eu só pude fazer, não era porque eu sabia fazer, não. Era porque o povo me ajudou a fazer. Eu fiz 74 conferências nacionais para decidir todas as políticas públicas do governo. Eu não tinha medo de fazer aquilo que o povo queria que eu fizesse, porque o povo, discutindo junto, ele tinha muito mais possibilidade de acertar do que a cabeça de um presidente sozinha. Foi isso que o Brasil deu certo e é isso que o Brasil não está dando certo agora. Vice-presidente, o senhor saiu, né, da presidência em 2010 com mais de 80% de aprovação. De lá para cá, a classe política vem sofrendo muito, um desgaste muito grande. A classe política partidária, inclusive criminalizada. Como é que o senhor vê, nesse momento, a classe política, né? Muito por parte também de malfeitos de alguns políticos. Políticos roubaram a nação, uns foram presos, outros não, mas o cidadão, né, o cidadão comum, e eu faço 2 programas aqui na Difusora, vem ficando a cada eleição mais descrente com a política, e com isso fica aparecendo, presidente, sempre aparecem novos atores políticos, novos, digamos assim, oportunistas, né, fazendo a mesma coisa que os políticos que sempre faziam, estão fazendo. Wellington, grave uma coisa que eu vou lhe falar, que é um exemplo histórico da humanidade. Toda vez que num país, num estado ou numa cidade, você começa a negar a política, dizendo que a política não presta, que nenhum político presta, que nenhum político é isso, que todo mundo é ladrão, que todo mundo é corrupto. Toda vez que você vê uma campanha dessa, você pode ter certeza que o resultado será pior. O que vem depois da política é pior. Porque os problemas do mundo serão resolvidos pela política. E aqui no Brasil, tá? Eu posso te dizer, eu não quero entrar muito nesse debate, porque dizem que eu brigo muito. Mas aqui no Brasil, a Lava Jato, que poderia ter sido um programa que pudesse efetivamente combater a corrupção, na verdade, ela resultou numa quadrilha do Ministério Público fazendo acordo. Você viu que ontem o Ministério Público tinha 500 milhões guardados. Aonde é que estava guardado esse dinheiro para dar para o governo, para tentar melhorar a imagem deles agora? Nós tivemos 4 anos a serviço, sabe, subordinado, tanto o juiz Moro quanto a Força-Tarefa de Curitiba, subordinado ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que era preciso quebrar as empresas brasileiras e que era preciso prender o Lula, porque o Lula não poderia ser candidato em 2018, era preciso tirar Dilma. É isso que aconteceu. Agora, eu sou favorável, Wellington, tudo que aconteceu nesse país para combater a corrupção foi feito no governo do PT. Pegue um advogado qualquer aí, não sei se o Paulo é advogado, pega advogado e diz, todos os mecanismos de proteção ao dinheiro público foi feito no nosso governo. A Polícia Federal quase que dobrou o número de funcionários, a Polícia Federal teve muito investimento na inteligência, o Ministério Público, eu adotei a autonomia do Ministério Público, indicando o primeiro da lista, ou seja, em todos, tanto no meu governo quanto no da Dilma, ou seja, nós fortalecemos as instituições
A Controladoria Geral da República, que era nada quando eu entrei, nós transformamos num baita do ministério, capaz de fiscalizar cada ministro, sabe? E essas pessoas, então, a política foi destruída. Aí começa a aparecer o salvador da pátria, né? O tenente, o cabo, o major, tudo aposentado, sabe? Salvador da pátria, estão aí. Aí aparece o cara dizendo que é preciso vender revólver, vender rifle, vender metralhadora, comprar bala. O povo não quer comprar bala, o povo quer comprar comida, o povo quer comprar livro. Você quer diminuir a violência no mundo? Dê livre, dê carteira de trabalho para as pessoas trabalharem, dê emprego, dê salário, dê seguridade social. Então, eu acho que a política hoje não está boa. Não está boa. O Congresso Nacional de hoje é muito pior do que o Congresso Nacional passado. E o passado era pior do que o outro. O doutor Ulisses Guimarães dizia sempre o seguinte: uma vez eu fui chamar um deputado de burro, aí o Ulisses Guimarães falou assim para mim: Lula, aprenda uma lição. Burro é quem ficou de suplente. Segundo, você tem que levar em conta que toda vez que a imprensa nega a política, o que vem depois é pior. Aí foi assim que Hitler se transformou no que se transformou, foi assim que Mussolini se transformou no que se transformou, porque na hora que você... Assim que é o Trump. Como é que o Trump ganhou as eleições? Em base de mentira. Ou seja, o cara conseguiu ganhar em 5 estados vendendo mentira pelo fake news. Então, o Wellington, é gravíssimo quando você nega a política. Você sabe o que eu digo para o jovem quando eu vou fazer debate? Eu digo assim para o jovem: olha, o dia que você não acreditar em ninguém, o dia que você achar que todo político é ladrão, que todo político é corrupto, que todo político não presta, ainda assim, não desista da política, vire você o político. Porque o político honesto que você quer, o político competente que você quer, às vezes não estará dentro de mim, às vezes estará dentro de você. Então, disputa as eleições, organize politicamente, também vai disputar as eleições. O que acontece é que hoje, Wellington, lamentavelmente, eu sou obrigado a dizer isso, os partidos viraram uma cooperativa de deputados. Olha qual é o único partido que age como um partido político nesse país. Você tem o PT, que é o maior partido de esquerda da América Latina, você tem o PCdoB, você tem o PSOL, você tem o PSB. O restante é uma cooperativa. Junta 10 deputados para pegar o fundo partidário, o fundo eleitoral, para dividir entre os deputados. Você percebe? Então, o cara hoje é presidente de um partido, ele vira presidente de uma média empresa. Então, isso é que está errado. É como organizar um partido. Um partido não pode ser criado a partir de deputado, um partido tem que ser criado a partir da organização de base da sociedade, seja empresário, seja de pequenos empresários, seja de sindicato, mas não pode ser um ajuntamento de deputados em função do fundo partidário. Eu acho que, meu caro, o mundo está pobre de política. Quando houve a crise de 2008, eu participava junto com Bush na organização do G20. E a constatação que eu fazia, Wellington, era que o mundo estava sem liderança. A política na Europa ela foi burocratizada. É conselho de burocrata para decidir tudo. Quem foi eleito não decide nada. Sabe? Então, nós saímos do Clinton, do Bush, do Obama, caímos aonde? No Trump. O Trump é o resultado de uma grande mentira. Outro dia eu vi a matéria no jornal nos Estados Unidos dizendo que o Trump conta 11 mentiras por dia. Olha como é que é possível alguém ser presidente do maior país econômico do mundo, do maior país bélico do mundo, do maior país científico do mundo e contar 11 mentiras por dia? Então não é possível. O Bolsonaro, ele começou, agora ele está com medo. Agora ele e os filhos dele estão com medo porque a Suprema Corte, sabe, está indo em cima deles. Mas eles passaram 1 ano e meio contando mentira. Levantava 3 horas da manhã e passava mentira, 4 horas e passava mentira, 5 horas e passava mentira. E a imprensa ia atrás das mentiras. E ele continuava brincando. Ele falava as bobagens na quinta-feira,
a imprensa ficava divulgando sexta, sábado e domingo, na segunda-feira falava nova bobagem, a imprensa ia atrás das bobagens dele, e foi assim 1 ano e meio. Eles não falam em desenvolvimento, não falam em crescimento econômico, não falam em geração de emprego, não falam em aumento de salário, não falam em melhorar os benefícios do povo, sabe? Então, ele queria dar R$200 de auxílio emergencial, R$200 ele queria dar. O PT queria um salário mínimo e o Congresso Nacional, com forte apoio da oposição, aprovou 600. Sabe, porque ele queria dar 200. Então, meu caro Wellington, meu caro Paulo Linhares, não é possível governar um país do tamanho do Brasil fazendo bobagem que o Bolsonaro faz. Não é possível. Até porque, deixa eu contar uma coisa para vocês. Vamos supor, Wellington, que você fosse um empresário inglês e o Paulo fosse um empresário alemão e vocês quisessem fazer investimento num país. O que traz investimento são 3 coisas. Sabe? Você tem que ter, primeiro, demanda. O povo do país que você vai investir tem que ter demanda, porque se não comprar, você não vai produzir para fazer estoque. O governo tem que ter credibilidade e tem que ter previsibilidade. Além do que, você tem que ter energia para oferecer, mão de obra qualificada. Sabe? Tudo isso é que dá ao país a opção dos investimentos, não é pelos olhos do presidente. O presidente fala, eu vou para a Suíça, vou arrumar empresário para investir, vou para os Estados Unidos. Aí o cara vê o que ele faz aqui na Amazônia, o povo vê o que ele trata do negro, ele chega a falar de negro pesando em arroba. Então é o desprezo dele pelas comunidades quilombolas. Como é que a gente pode viver? Então, Wellington e Paulo Linhares, é triste, é por isso, veja, o Bolsonaro já tem 45 pedido de impeachment dele. 45. É só o presidente da Câmara colocar um que nós vamos ver o que vai acontecer. É por isso que ele está agora tentando construir uma maioria no Congresso Nacional para evitar o impeachment. Sabe? É assim, o mundo real e a política real ensinam muitas pessoas a viver. O Bolsonaro, se ele quiser falar bobagem, que ele fale para ele. Mas, ao se dirigir ao povo, ele tenha respeito. Ele deveria estar sendo um herói nessa questão da coronavírus, tratando com respeito, tá? E com medo do vírus. Ele agora está contaminado, eu espero que não seja grave, espero que ele viva, para que ele, sabe, responda, sabe, pelo que ele está fazendo para a sociedade. Eu acho que, de vez em quando, ele é um genocida. Quando alguém pergunta para ele, morreram 30 mil, eu falo, e daí? Agora já não são mais 30 mil, agora são quase 70 mil. Essas pessoas, o Wellington e Paulo Linhares, essas pessoas que morreram têm filhos, têm pais, têm mães, têm mulher, tem gente que gosta deles. O presidente não pode tratar com desdém, sabe, a sociedade brasileira, sobretudo as vítimas do coronavírus, como ele trata hoje. Então é por isso que o Brasil está em dificuldade. Eu digo sempre o seguinte, Wellington, é muito mais fácil e é muito melhor a gente ser bom. Quando você é bom, quando você tem o coração limpo, você dorme direito, você não acorda à noite, você não tem insônia, porque você não fez mal a ninguém. Quando você faz mal, você não dorme, você não come, você tem azia, você tem dor de estômago, você tem ânsia, você tem tudo, porque você não está bem com a sua consciência. Então, governar é a arte do bom senso. Senão você não governa. Presidente Lula, há cerca de 10 anos, mais um pouco, 12 anos, no fim do seu último governo, eu escrevi um artigo que teve uma certa repercussão aqui na província, e esse artigo era intitulado Os Juízes de Lula. A despeito de eu reconhecer que o senhor teve êxito, poucos presidentes na história republicana tiveram tantos êxitos, fizeram tanto quanto o senhor fez pelo seu povo, inclusive e, sobretudo, aqui na região nordestina. Isso aí é inegável. Até aqueles adversários seus mais a extrema-direita, até a direita e tal, reconhecem isso.
Hoje a coisa está meio bagunçada, mas muitos reconhecem esse seu mérito. Agora, eu fiz esse artigo mostrando que o senhor cometia um erro enorme em colocar nos tribunais, e o senhor nomeou, eu acredito, que entre os tribunais superiores e os tribunais intermediários, ou seja, na segunda instância do Poder Judiciário, o senhor deve ter nomeado mais de 100 juízes. E a gente percebe o seguinte, que, em grande parte, esses juízes foram pessoas extremamente conservadoras. Conservadores, eu estou falando nem do ponto de vista da política partidária ou coisa parecida, mas no ponto de vista jurídico. São juízes que defendem, presidente, aquilo que nós chamamos no campo do direito de o direito penal do inimigo. São aqueles defensores de teorias desumanas do direito penal, por exemplo, e que dão aso sempre a perseguições, sobretudo dos menos favorecidos. Aquela história que nós conhecemos dos 3 P's que são sempre perseguidos pela estrutura de aplicação do direito no nosso país. Mas eu queria fazer uma pergunta específica ao senhor neste sentido. Essa verdade veio mais à tona quando o senhor, a exemplo do que pensa grande parte da imprensa mundial, de lideranças mundiais, de artistas do Brasil e do mundo inteiro, o senhor foi vítima de um processo, está sendo ainda, de perseguição política através do processo. Os americanos chamam isso de lawfare. O senhor tem sido vítima do tal do lawfare, né? Ou seja, uma perseguição política, porque, na verdade, a questão política, presidente, o senhor sabe bem melhor do que nós, a política é isso. Tem que ser, as questões políticas têm que ser decididas no fórum certo, que é o fórum das urnas. Quando a questão política é levada aos tribunais, a gente vê, geralmente, distorções. Mas o senhor nomeou muitos desses juízes, inclusive para a Suprema Corte, alguns, ou grande maioria, por assim dizer, com reputações ilibadas, assim como manda a Constituição, mas alguns deles, inclusive, lastimavelmente, sem o tal do notável saber jurídico que manda a Constituição, que é um requisito constitucional. Pois bem, o senhor se arrependeu, depois de tudo que fizeram com o senhor, que tem feito com o seu partido, porque também colocar só o Sérgio Moro como o seu algoz, eu acho que é injusto. Ele faz parte de uma engrenagem, mas sem a ajuda do pessoal lá do Tribunal da Quarta Região, deram aquelas decisões, inclusive, aumentando penas absurdamente, e o STJ, e o próprio Supremo em alguns momentos. Tudo isso, todo esse mecanismo foi voltado para prender o Lula, para, no certo sentido, satanizar o partido do Lula. Inclusive, eu fiquei muito triste porque eu vi aqui não vou citar nomes, mas eu vi um desses juízes que o senhor nomeou, que talvez tenha sido seu amigo, não sei, mas ele foi exatamente quem cunhou a frase de que o PT que, na verdade, eu acho, e aqui coloco de maneira muito profissional isso, como estudioso da questão dos partidos políticos também, presidente, eu acho que é uma das maiores experiências de partido de massa que temos no mundo. Não é só na América Latina, não é só no Brasil, é uma grande experiência de partido político. E os 1.300.000 ou 1.400.000 pessoas que compõem o PT não merecem de ser chamados de organização criminosa. E foi um desses juízes, sentado lá, togado, e que tinha sido colocado lá pelo senhor, que chamou o seu partido, satanizou o seu partido e chamou de organização criminosa injustamente. Como é que o senhor vê essa questão? Se o senhor novamente voltasse à presidente da República, o senhor ia ter mais cuidado em escolher esses juízes? E quero aqui finalizar, porque também o nosso tempo, eu não sei como é que anda, mas eu quero finalizar o seguinte, uma pergunta que está em todas as bocas. O senhor é candidato a presidente, presidente Lula?
Paulo, primeiro eu quero dizer que... Desculpe. Eu quero dizer que eu estou orgulhoso de saber que o Brasil ainda tem jornalistas da sua capacidade de ser capaz de fazer uma análise política e estudar os partidos políticos no Brasil. Eu sempre disse, Paulo, que o PT ele não é odiado pelas coisas ruins que ele fez, ele é odiado pelas coisas boas que ele fez. Eu tenho lido muito, Paulo, sobre a escravidão. Tenho lido muito, tem 3 livros muito interessantes, 1808, 1822 e 1889, que é quase que uma leitura obrigatória. Laurentino Gomes, presidente. É uma leitura obrigatória para a gente compreender melhor. Tem outros escritores, e eu estou entendendo um pouco o comportamento da classe média conservadora brasileira, sabe, da riqueza que se transfere do Nordeste na época do boom da cana e se transfere para o Sudeste do boom do ouro e fica lá para sempre em função do boom do café e daí do boom da indústria. Eu estou compreendendo melhor o comportamento da elite brasileira. Mas eu queria voltar ao começo da pergunta tua. Veja, eu não escolhi nenhum ministro em qualquer das cortes por amizade pessoal, porque eu não sou advogado, eu não tenho relação com o mundo jurídico. Eu tenho relação sempre na confusão, quando eu fui preso em 80 por causa da greve, 70 da greve, mas eu não tenho. Veja, mas eu não me arrependo não, Paulo, porque as pessoas que eu indiquei, ela tinha um currículo muito interessante, um currículo competente. O presidente da República chama as pessoas, conversa, o presidente da República se orienta por outras pessoas, alguns companheiros importantes, sabe, do ponto de vista jurídico, o ministro da Justiça, o advogado-geral da União, a Casa Civil, ou seja, muita gente orienta, sabe, se o Wellington é candidato, se ele tem competência ou não. Eu indiquei as pessoas por isso, porque as pessoas eram bem indicadas e as pessoas tinham um currículo bom. Agora, veja, eu nunca pedi favor a nenhum. Nunca pedi favor a nenhum, porque eu não os indiquei para fazer favor para mim. Eu indiquei para que eles fossem ministros da Suprema Corte Brasileira. E nós tínhamos coisas importantes aprovadas. A questão da célula-tronco, a questão da Raposa Serra do Sol, a questão da União Civil, a questão das cotas, foram coisas importantes que foram votadas e aprovadas pela Suprema Corte. Eu jamais tive interferência em qualquer comportamento político dele. Eu, às vezes, acho um equívoco eles darem tanta entrevista como eles dão. Eu acho que o ministro da Suprema Corte deveria se precaver para falar apenas nos autos dos processos. Apenas isso. Às vezes você fica sabendo o voto do cara com 3 meses de antecedência. E o que é grave é que no Brasil, muitas vezes, o voto está subordinado à pressão da opinião pública. Sabe? E não é possível que a Suprema Corte possa se comportar, ou um outro tribunal qualquer, possa se comportar assim. Nós tivemos alguns momentos em que os movimentos de extrema-direita no Brasil faziam passeata na frente da casa de um ministro e ele votava de um jeito. Sabe? Eu vi uma fala ontem escrita do presidente Toffoli que me assustou o comportamento dele. Dizer que não pode colocar o habeas corpus que eu fiz contra o Moro porque pode dar muita confusão. Ora, essa não deve ser a cabeça do ministro da Suprema Corte. Sabe, nós estamos com um processo na Suprema Corte que já foi adiado contra o Dallagnol, que já foi adiado 40 vezes pelo Conselho Nacional do Ministério Público, já foi adiado 40 vezes. E o meu processo no TRF4 passou na frente de 1.700. Tinha 1.700 processos na frente do meu processo e eles pararam todos os outros para andar com o meu. Por quê? Porque era preciso me julgar antes da data eleitoral. Ou seja, não teria havido impeachment da Dilma se o Lula não existisse para ser presidente em 2018. Eu sempre acreditei, Paulo, que o objetivo do impeachment da Dilma era o Lula. Sempre acreditei.
Sempre acreditei. E tinha muita gente que me dava conselho: Lula, viaja para outro país, vai para a embaixada. Eu falei: não, eu tenho 74 anos, rapaz, um nordestino que tem dignidade e caráter não vai se esconder, não. Eu vou ficar aqui porque o meu papel é provar que o Moro não é juiz, que o Moro é um farsante. No depoimento que eu fui fazer para o Moro, não sei se você acompanhou, Paulo, eu falei: Moro, você está condenado a me condenar, porque a mentira já foi tão longe que você não tem como voltar atrás. Esse Dallagnol, que é quem cunhou a ideia que eu era chefe de quadrilha, o processo da quadrilha foi derrotado dessa segunda vara federal em Brasília. Faz 2 meses, acabou o processo. A 12ª vara da Justiça Federal de Brasília acabou, disse que não teve chefe de quadrilha. E depois do Dallagnol apresentar todas as razões, ele cunha a frase genial: não me peçam provas, eu só tenho convicção. Um cidadão que faz isso, ele merecia ser exonerado no dia seguinte, a bem do serviço público. Então, eu vou te falar uma coisa, Paulo. Eu aprendi uma lição de vida. Tá? Quando você um dia for presidente, Paulo, e você tiver que indicar o ministro da Suprema Corte, não indique ninguém que não tenha biografia. Não indique ninguém que não tenha biografia. Não indique ninguém que vá construir sua biografia dentro da corte. Porque aí ele fica medroso. O Dias Toffoli construiu, presidente. O Dias Toffoli foi um grande advogado do PT, foi um grande advogado-geral da União. Eu indiquei porque ele teve um trabalho extraordinário como advogado-geral da União. Eu acho que ele merecia ir para a Suprema Corte. Agora, veja, meu caro, ninguém, nenhuma mãe é capaz de dizer, quando ela pare um filho, o que aquele filho vai ser. Sabe, eu não peço favor. A única coisa que eu quero, pelo amor de Deus, é justiça. A única coisa que eu quero. Eu só quero ter o direito que eles leiam o meu processo. Não leiam as mentiras que o Moro escreveu. Não leiam as mentiras que o Dallagnol escreveu. Eu apresentei 83 defesas, testemunha de defesa. O Moro não levou em conta nenhuma. O Moro não aceitava testemunha. Dependendo da testemunha, ele não aceitava. Porque ele estava compromissado a me denunciar. Então, Paulo, é difícil. Na verdade, você não sabe, a única coisa que pode balizar a indicação de um ministro é efetivamente a biografia dele. É você analisar o passado, analisar o presente, você vê como é que ele se comportou em causas relevantes, sabe? Porque aí você indica as pessoas, sabe, com possibilidade de erramentos. Eu vou te contar uma história. Eu teve um ministro que foi indicado na minha sala, esse até era meu amigo. É meu amigo. Esse até foi motorista meu, ou seja, me buscava no aeroporto. Ele foi indicado, a primeira indicação dele foi de 3 grandes juristas, 3 das maiores figuras do mundo jurídico desse país. E me falaram: olha, presidente, se o senhor indicar fulano de tal, esse fulano de tal, ele é muito competente, ele é muito sério, ele é muito não sei das contas e tal. Sabe? Eu consultei algumas pessoas, indiquei. Sabe? Ele não foi nada do que as pessoas falaram. Tá? Mas acontece. Mas eu te confesso que eu tenho uma coisa que baliza a minha vida, Paulo. Eu não indiquei ninguém que eu tivesse que pedir um favor para eles. Eu duvido que você encontre um prefeito que tenha um parente meu trabalhando, porque eu nunca pedi. Eu não quero ficar devendo um favor de pedir um emprego para uma pessoa. E também não quero indicar alguém para ficar dependendo de um favor. As pessoas têm que prestar contas à sua própria consciência. Tá? Eu aprendi por uma mulher analfabeta, Paulo, que é quem guia a minha vida, é o seguinte: dignidade e caráter a gente não compra em shopping, nem muito menos em free shop, a gente adquire no berço. E eu aprendi com a minha mãe: não baixe nunca a cabeça.
Se você baixar a cabeça, eles colocam uma cancaia, você nunca mais levanta a cabeça. Então, é só ter orgulho do que você faz e vai em frente. E eu tenho muito orgulho. Eu não saí com 80%, eu saí com 87% de ótimo e bom, 10% de regular e 3% de empréstimo. Então, meu caro, eu sou grato porque Deus foi generoso comigo. Tirar um nordestino de Caetés, sabe, que veio comer pão pela primeira vez com 7 anos de idade, e levar ele à presidência da República desse país, com o apoio do povo brasileiro, sabe, foi a obra maior que eu poderia agradecer a Deus. Então, eu não tenho arrependimento, não tenho, Paulo. Eu queria voltar em 2018 porque eu ia fazer mais coisa. Eu ia tratar mais do Nordeste porque o Nordeste não nasceu para ser judiado. O povo do Nordeste não tem a culpa de ser pobre. Ele não tem a culpa, sabe? Ele não pode ser o mais atrasado. Na escola não pode ser o mais atrasado, na saúde não pode ser o mais atrasado nas coisas. Ele tem o mesmo direito que tem o maior rico de São Paulo. Sabe? E é isso que eu tentei mostrar. Por isso é que eu tenho orgulho da quantidade de escolas técnicas que nós fizemos aqui no Rio Grande do Norte. Por isso é que eu tenho, sabe, orgulho da faculdade. Quando eu fui a Mossoró fazer, sabe, o lançamento da Universidade Federal lá, o que meus adversários diziam? O Lula veio aqui e construiu um muro, ele fez um muro. Aí agora haver um muro com 43 cursos. Haver um muro. Porque essa gente nunca, e mesmo os políticos do Nordeste nunca inventaram, nunca reivindicaram. Nunca reivindicaram uma escola técnica. Sabe? Uma guerreira como a Fátima é responsável pelas 23 escolas federais que nós fizemos aqui nesse estado. Você não sabe o que é ser presidente e ter essa mulher no teu calcanhar querendo escola. Você não sabe o que é a Fátima reivindicando o direito dela. Sabe? Então, por Deus do céu, o Périto e Pauliano, eu não tenho arrependimento das coisas que eu fiz, porque eu tinha liberdade para tomar minhas decisões. Errar, você erra porque é humano. Eu talvez tivesse feito mais coisas, eu talvez tivesse feito mais reforma agrária, talvez tivesse feito mais universidade, talvez tivesse feito mais escola técnica, talvez tivesse aumentado o salário mínimo mais. Eu acho que eu não fiz isso, sabe? Por isso que eu queria voltar. Mas eu estou tranquilo, Paulo, por isso que eu falo. Eu, sinceramente, Paulo, o Brasil não precisa que eu volte a ser presidente. Nós temos que indicar uma pessoa que gosta do Brasil, que gosta do povo brasileiro, uma pessoa que ame esse povo, sabe? E que governe para esse povo, que seja leal ao povo, sabe? Que não veja o pobre como um número, que veja o pobre como um ser humano. E é por isso que eu dizia, quando eu era presidente, Paulo, que eu queria governar como o coração de uma mãe. Porque uma mãe, se ela tiver 10 filhos e ela tiver um mais frágil, um que está debilitado, se ela tiver meio bife a mais, ela vai dar esse meio bife para aquele que está doente. Ela vai dar para aquele que está doente. Se ela tiver um copo de leite a mais, ela vai dar para aquele que está doente. O papel do governo é esse, governar para as pessoas que mais necessitam. Sabe, rico não precisa de dinheiro do governo, rico vai pegar em dólar, vai pegar em euro, vai pegar em franco suíço. Deixa o dinheiro do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, para a gente ajudar as pessoas mais pobres. Para fazer crédito para o pequeno empresário do campo, pequeno comércio da cidade, pequeno empresário da cidade, ou seja, e para o povo que precisa. Essa gente não sabe, Paulo, o que é a fome. Essa gente não sabe o que é uma criança levantar com a barriga roncando e dormir com a barriga roncando. Essa gente tem desprezo quando vê um pobre na rua pedindo esmola, chama ele de vagabundo. Aliás, vagabundo é a palavra e o nome que a classe rica brasileira deu quando libertaram os escravos. Libertaram eles não tinham onde morar e não tinham trabalho, ficavam na rua perambulando. Aí foram chamados de vagabundo. E continua até hoje. Se passar em determinado carro na rua, você vai ver, se tiver uma pessoa negra pedindo uma esmola, o cara que está dentro do carro chicão fala: vagabundo, vai trabalhar, vagabundo. Sabe, essas pessoas não têm alma. Por isso é que eles preferem armas.
Essas pessoas não têm coração. Por isso é que ele não enxerga o pobre. Então, eu acho que nós precisamos recuperar o Brasil para a democracia. Nós precisamos recuperar o Brasil. Presidente, o senhor Paulo Linhares perguntou sobre a questão eleitoral. Eu vou fazer uma pergunta voltada aqui para a questão do Nordeste, né? Nós temos aqui grandes nomes para poder concluir no Lula. Você sobe no palanque de Ciro Gomes ou vai para Paris, Lula? Olha, você esqueceu o Rui Costa da Bahia, você esqueceu o Wellington, sabe, do Piauí. Dias, do Piauí. Não, deixa eu lhe falar. O PT tem muitos candidatos. E eu acho que o Flávio Dino tem condições de ser candidato, é uma grande figura. Além de ser um grande quadro político, é uma figura honesta, muito digna, sabe? E está fazendo um bom trabalho. O Ciro, o Camilo é muito preparado, o Renan Filho é muito preparado, tem uma safra boa de governadores, sabe? E a direita também tem os dela. Veja, eu acho que em política a gente nunca diz não. Política, você... Sabe aquele ditado, você nunca cospe no prato que comeu? Isso vale para a política. O Ciro Gomes, ele está um pouco... Eu acho que ele está um pouco desavisado. Eu acho que ele deve estar em más companhias, porque ele foi eleito, ele foi candidato pelo PDT uma vez, ele brigou com o Brizola, depois ele foi candidato pelo PPS, não deu certo, depois ele foi candidato em 2018, não deu certo, sabe? E ele está fazendo uma opção política. Ele acha que ser inimigo do PT, ele acha que falar mal do PT, ele acha que concordar com a extrema-direita do PT, ele vai ter voto. Ele não vai ter voto. Esse voto é da extrema-direita. E não adianta ele querer ser de extrema-direita, que o povo não acredita. Ele pode ser só de direita, mas não de extrema-direita. Então, eu lamento profundamente que na eleição de 2018, o companheiro Ciro Gomes, ao invés de ir para o segundo turno apoiar o Haddad, ele preferiu ir para Paris. É uma opção que ele fez. E você sabe que quem planta vento colhe tempestade. Então, ele não espera apoio do PT, porque ele não fez para merecer. Agora, se o Ciro não se comportar direitinho, sabe, ele vai ter menos voto do que teve agora. Ele quer agradar quem com esse discurso dele? Ele quer voltar para os braços do Tasso Gereissati? Ele quer pegar os eleitores do Alckmin, que quase subiram e foram para o Dória? O que ele quer? Sabe, eu acho que ele está equivocado. Eu te confesso, Wellington, eu não tenho bronca do Ciro. Eu sou grato pelo fato do Ciro ter trabalhado comigo um tempo. Eu não faço política com rancor. Esse rancor que eu tenho do Moro é porque... Sabe? Ele não tem direito, não tem história, não tem moral, não tem conhecimento de dizer que eu roubei nesse país. Ele não tem. Ele pode pegar toda a família dele, entrar um dentro do outro, que eles não têm moral para falar que eu sou ladrão. Então é isso que eu fico nervoso e quero provar que ele é o culpado. Eu quero provar quem é que é ladrão. Por que ele não aceita que o Tacla Duran, que está na Espanha, vai prestar depoimento? Ele não quer, Dallagnol não quer. Bem, mas deixa o barco rolar, vamos voltar à questão das eleições. Nós vamos ter uma boa safra de candidato em 2018, 2022. Eu espero que mas todo mundo... o próprio Sérgio Moro, presidente, o próprio Sérgio Moro, né, já deixou aí entre linhas que poderá ser candidato a presidente em 2022. Acho bom que ele seja, eu acho. Eu acho que ele vai para a televisão fazer debate. Ele é tão covarde que quando a gente ia prestar depoimento lá, ele colocava a câmera para filmar a cara da gente, mas a cara dele não aparecia. Sabe por quê? Porque ele é mentiroso. Olha nos olhos dele. Eu não sei se aí no Rio Grande do Norte vocês pensam assim. Mas a minha afinada mãe dizia o seguinte: meu filho,
Se você quiser saber se uma pessoa está dizendo a verdade, não olhe na boca dele, olhe nos olhos dele. Nos olhos. A mentira vem pelos olhos. E o humor é mentiroso. Esse é o problema. O humor é uma cria da Globo. A Globo criou esse boneco de barro e a Globo vai tratar de defendê-lo. Eu acho ótimo que ele seja candidato. Eu quero que ele vá nos debates na televisão. Sabe? É bom para a gente medir o tamanho dele. Sabe? Então, as pessoas ficam achando que ele vai ser um bom candidato. Deixa entrar. Deixa entrar na luta para saber como que é o ringue. Ele tem que entrar no ringue. Sabe? Não é tão fácil. Sabe? Ele não vai estar com uma toga, se protegendo de tudo e de todos. Ele vai ficar nu diante da sociedade brasileira. Vamos ver como é que vai ser. Mas eu acho que todo mundo que tem idade pode ser candidato. E aí todo mundo disputa o primeiro turno. Se não der, quem for para o segundo turno, apoia. Agora, o PT não pode ser odiado por o PT ser grande. Veja, o PT tinha 7 anos de idade. O PT foi para o segundo turno em 89, disputando com Brizola, Ulisses Guimarães, Aureliano Chaves, Mário Covas, Afif Domingos. O PT, sabe, com simples metalúrgico, o PT foi para o segundo turno em 89 e 94. O PT foi o segundo partido em 89, 94, 98, o primeiro em 2002, o primeiro em 2010, o primeiro em 2006 e o primeiro em 2014. E seria o primeiro em 2018. Vocês sabem que eu ganharia as eleições no primeiro turno, porque contra mim, algumas mentiras que foram contadas contra o Haddad, eu não pegava. Sabe? Não pegava. Então, eu só fico pedindo a Deus que é o seguinte: eu não gosto de discutir eleição agora, viu, Everton? Porque o povo está numa pindaíba tão grande. Esse povo está passando tanta necessidade. É que está todo mundo, tem muita gente dentro de casa, sabe? Mas tem muita gente que levanta de manhã, não tem um pó de café para fazer café. Eu acho que é essa a nossa preocupação. Quando todo mundo estiver comendo, quando todo mundo estiver tomando água, quando todo mundo estiver comendo, todo mundo for dormir com a barriguinha cheia, as pessoas começam a pensar melhor. Aí as pessoas vão começar a descobrir que a loucura, que tudo do Bolsonaro se resolvia com arma, tudo era gesto de tiro, era gesto de tudo resolvia, não resolve. O que vai resolver o problema do Brasil é a educação, o trabalho e a renda das pessoas. As pessoas querem viver em paz. As pessoas querem ter amor pelo próximo. As pessoas querem ter o direito de trabalhar, de morar decentemente. Quantas casas foi feita aqui em Natal depois que nós deixamos a presidência? Quantas cisternas foi feita depois que nós deixamos a presidência? Você é prova, o Hélio e Paulo, de que tem mais gente pedindo esmola hoje do que tinha quando o PT estava no governo. Eu sinto orgulho que lá em São Paulo a gente não via mais criança de rua. Sabe? E agora voltou tudo. E voltou mais forte. Porque o pobre sempre foi desprezado nesse país. Sabe? Então, companheiros, você sabe por que eu acho que eu vou durar muito, Éder? Eu vou fazer 74 anos, dia 27 de outubro. Eu falo para as pessoas, não fiquem preocupados comigo, não. Porque eu tenho 74 anos, tenho energia de 30 e estou com tesão de 20. A política. Não pense que eu falo. Vai quebrar a cara. Porque eu tenho muita coisa para fazer nesse país ainda. E vou fazer. Presidente Lula, a Rádio Difusora de Mossoró e a Rádio FM Costa Branca agradecem a sua disponibilidade de estar conosco hoje, de conversar tão francamente. Gostaríamos de ficar mais tempo, mas a gente sabe que o senhor tem uma agenda, enfim. Queremos agradecer, queremos dizer para o senhor que esta casa estará sempre com as portas abertas para discutir esses temas importantes da nossa sociedade, do nosso país, e a gente sabe que o senhor tem ainda muito a ensinar, tem ainda muito a fazer pelo nosso povo, sobretudo pelo nosso povo mais sofrido.
Muito obrigado, presidente. Só Lula. para finalizar, minha avó tem mais de 90 anos, dona Neuza Linhares, está escutando agora. E se você não mandar esse alô, eu não almoço lá no domingo. E também mandar um grande abraço, viu, presidente? Mandar um grande abraço para Polar Pinto. É de Messias Tagino, uma cidade aqui do interior. Ele é do seu partido há 32 anos. Se também eu não mandar esse alô, eu não ando mais lá em Messias Tagino, presidente. Eu estou mandando um alô para os dois, para sua avó, querido, para sua mãe, para sua tia, para seu sobrinho, para sua sobrinha. Eu queria dar um recado, viu, Paulo, se você me permitir 30 segundos. É o seguinte. Queria pedir para a companheira Fátima que, nesse momento difícil, Fátima, que você está vendo as pessoas morrerem aí no seu estado, não se desespere, Fátima. Não tenha medo da dificuldade, querida. Você é uma guerreira, você tem que enfrentar essas coisas conversando com o povo. Se pedir as coisas para o governo federal não der, continue pedindo, exigindo, protestando, denunciando, sabe? Porque você não tem culpa do atraso ao que o Rio Grande do Norte foi submetido durante muito tempo. Você não tem culpa de uma elite perversa que governou esse estado durante muito tempo. Então, sabe, seja serena, corajosa, firme e em qualquer dificuldade, Fátima, vá conversar com o povo. Quando a gente não tem solução, quando a gente está meio desanimado, a gente conversa com o povo, a gente recupera oxigênio, coragem e força. Tá? Então, quero que você saiba que você conte comigo, o que eu puder fazer por você, apesar de não sair de casa, o que eu puder fazer por você, querido, eu estou à disposição, porque eu não esqueço nunca, Paulo, a minha primeira ida ao Rio Grande do Norte na campanha de 89, no segundo turno. Da hora que eu desci no aeroporto, a hora que eu cheguei no centro da cidade, a quantidade de gente naquela avenida do aeroporto da cidade, a quantidade de gente naquelas pinguelas, sabe? Era tanta gente que eu pensei que eu já tinha ganho as eleições. Então, eu sou muito agradecido ao povo do Rio Grande do Norte, de coração. Eu queria aqui dar um beijo em todo mundo, no coração de homem, de mulher, de quem gosta de mim, de quem não gosta, sabe? Eu estou numa idade que eu não tenho mais o direito de ter rancor com ninguém. Sabe? Eu já disse para vocês, é melhor a gente ser bom. Quando a gente é bom, a gente dorme melhor. Então, um grande abraço, obrigado pelo carinho, Paulo, obrigado, Reto, obrigado, Haroldo, Jacob, embora você não tenha participado do seu horário. E parabéns a todos os funcionários, sabe, da emissora difusora de Mossoró e das coligadas que transmitiram, e as internautas que nos acompanharam também. Sabe, porque o Chico está aqui falando para o Brasil inteiro. Wellington, você e o Paulo hoje estão falando com o Brasil inteiro. Até encomendado onde eu estou aqui. Um abraço no coração. Um abraço, amigo. Um abraço, presidente. Até mais. Muito bom. Ok?